E eu quero, assim, cumprimentá-lo e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, estar com o desembargador Antônio Carlos Malheiros, ouvi-lo sobre a importância de que os magistrados, os operadores do direito, conheçam o gosto da lágrima. E é muito significativo para nós ouvirmos isso do senhor com a sua trajetória e a sua contribuição na formação também de novos quadros no Poder Judiciário. Quero agradecer ao senhor e agradecer também ao Dr. Márcio Fernando Elias Rosas a possibilidade de estarmos juntos aqui com o Ministério Público, que é construtor também de direitos no Brasil. Os quadros do Ministério Público têm contribuído muito para a legislação poder avançar, para termos uma análise crítica de como ela está sendo implementada. E aqui o convite do Dr. Márcio para atuarmos juntos é um convite de pronto aceito. E acredito não só aceito por nós, mas aceito por todos que estão aqui. Eu quero, Rubens, dizer primeiro duas questões. Primeiro que quando a gente é chamado a tratar sobre os direitos das crianças e adolescentes, eu considero muito importante que possamos ter a noção da universalidade dos direitos humanos e até mesmo a universalidade dos direitos das próprias crianças e adolescentes no nosso país, superando uma certa fragmentação, porque é interessante e difícil também encararmos o quanto ao longo dos últimos anos, com os avanços que tivemos do ponto de vista legislativo e até mesmo do ponto de vista de políticas públicas, e, ao mesmo tempo, com os limites que temos tido em sermos efetivos na proteção das crianças e adolescentes, nós temos nos separado em agendas que uma hora trata do trabalho infantil, outra hora trata da exploração sexual, do abuso, outra hora trata de situação de crianças e adolescentes que estão nas ruas, ou da situação de crianças e adolescentes no uso da drogadição, ou de adolescentes em conflito com a lei, ou da negativa do direito à convivência familiar e comunitária. E o quanto no pronunciamento do Dr. Malheiros e do Dr. Márcio, nós já vamos percebendo, porque este é a matéria e a ação do trabalho, que as crianças e adolescentes são um todo, e que a vivência familiar, comunitária, para os poderes constituídos, para as políticas públicas, têm que ser percebidas como um todo também para serem trabalhadas. E isso eu acredito que é fundamental. Para os defensores de direitos humanos também perceberem como a agenda de direitos humanos é uma agenda que perpassa um viés de resgate democrático, de direitos, enfim, fundamentais que foram negados no nosso país ao longo de muitos anos, e, ao mesmo tempo, os direitos sociais, econômicos, culturais, todos eles colocados aqui diante de nós como tarefas que estão constituídas para todos nós. E, com papéis diferenciados que devamos levar adiante, perceber isso é importante. Eu tenho, na Secretaria de Direitos Humanos, lá, pelas ações da própria Secretaria, uma agenda de trabalho muito ampla, mas cujo desafio nosso é integrarmos todos os ativistas de direitos humanos em todas as causas, ao mesmo tempo, porque elas dizem respeito aos direitos humanos. E, por outro lado, quanto até pela emergência dos temas relacionados a direitos humanos e das crianças e adolescentes, de modo mais direto, eu sempre que escuto um pronunciamento como o do Dr. Malheiros, aqui, eu me lembro do poema da Gabriela Mistral, quando ela diz que o nome e o tempo da criança é o hoje, porque é hoje que seus ossos estão se formando. É hoje, enfim, que suas conexões neurais estão se produzindo. É hoje. Talvez o amanhã seja já passado para o desenvolvimento dessa criança, deste adolescente. Então, se em direitos humanos o nosso tempo é o da urgência, ainda que tenhamos tantas dívidas como meus queridos Belisário e Ivan temos do ponto de vista dos direitos das famílias com o encontro da verdade e da memória
e do Brasil, com direito à verdade, à memória diante dos desaparecidos políticos do nosso país, ou tantas outras agendas da urgência, o tempo dos direitos humanos e a urgência para as crianças e adolescentes é o tempo da vida, da urgência. É o tempo de mudarmos a vida. E eu quis dizer isso no início para dar sentido a vocês que nós temos pressa. Por isso nós devemos atuar com o tempo da urgência. Aqui o desafio é pensarmos políticas, ações para além da adoção. Mas quando nós somos convidados a pensar a adoção, ou além da adoção, nós também estamos convidados a pensar sobre a adoção, o direito à convivência familiar e comunitária. Para além da adoção, significam todas as demais políticas. Em primeiríssimo lugar, as políticas de direito a nascer e ser acolhido, ser recebido com dignidade humana, inerente, uma dignidade inerente a todos os seres humanos. Estabelecer vínculos, ser acolhido no seio, não apenas de estar recebido por uma mulher, por alguém que dá a luz, pela mãe, mas ser acolhido em uma família, em uma comunidade, em um país, em uma sociedade humana. Este é o ponto de partida de uma política de proteção às crianças no Brasil. Hoje nós não podemos dizer que somos capazes de instituir políticas de direitos das crianças sem pensarmos uma rede de proteção efetiva. E aí, quando o senhor doutor Márcio nos diz que nós temos que buscar a efetividade dos direitos, também me remete à reflexão de Norberto Bobbio, que não procurou definir direitos humanos, mas dizer que nós temos que assegurá-los. Direitos humanos não são apenas um princípio filosófico onde nós nos inserimos a partir de uma perspectiva ética. Este pode ser o nosso ponto de partida, todos nós que estamos aqui, e deve ser o ponto de partida de uma sociedade democrática. Mas nós precisamos de sistemas de proteção, que é o que o sistema de justiça deve ser, que é o que os poderes executivos, no âmbito federativo no Brasil, devem realizar, que é o que os legisladores, sobre os quais eles devem refletir permanentemente, e o que a sociedade se engaja para cobrar, para olhar se é efetivo ou não este sistema. Este sistema hoje, o nosso desafio é que ele, como a própria presidenta Dilma tem nos trazido a partir do compromisso assumido com a Fundação Abrinq, com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, com o Brasil, com o povo brasileiro, ela nos leva permanentemente a refletir como os direitos das crianças e adolescentes, os direitos humanos das crianças e adolescentes, devem estar presentes na preparação das políticas públicas em todas as pastas, em todas as áreas. Então, eu diria que a acolhida da criança como um cidadão, como uma cidadã, como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma acolhida no momento anterior ao seu nascimento, no momento do nascimento e nos primeiros meses, nos meses posteriores. Isso nos leva a trabalharmos hoje no Brasil com metas e objetivos claros em 3 áreas. A partir de um plano nacional sobre o direito à convivência familiar e comunitária, na área de educação, na área da saúde e na área da assistência social. Quando o governo federal desenha uma política chamada Rede Cegonha, ali está o patamar básico para a prevenção do abandono. A meta é que todas as pessoas, todas as mulheres que estejam
num momento de gravidez, tenham a possibilidade de estar devidamente acolhidas no sistema pré-natal, no sistema de saúde e no pré-natal. E o pré-natal seja um olhar, um mapeamento das condições físicas, psicológicas e capaz este pré-natal da prevenção do abandono. O pré-natal pode identificar os riscos maiores para o abandono. E estes riscos, nos dias atuais, não se encontram a partir da condição econômica, eu diria, da pobreza, em que pese grande parte das crianças que estão nos abrigos do Brasil ainda estejam ali com motivações das suas famílias originais a partir da condição de pobreza, nós sabemos que essa condição exclusivamente ela não leva ao abandono. A condição de pobreza associada à drogadição e associada à gravidez precoce levam ao abandono. Portanto, nós precisamos identificar esta condição, até porque alguma parte dela é movida também a partir de adolescentes, que também devem estar dentro da nossa política protetiva, sob o marco desta atenção, para conseguirmos atuar sobre a prevenção do abandono. A Lei 12.010 de 2009, ela pode ter muitos problemas, mas é importantíssimo que ela tenha, de uma certa forma, delineado prioridades, atenções específicas para a criança e o adolescente, estabelecendo como nós, agentes públicos, e como a sociedade deve agir. Com prioridade, sim. A prioridade, sem dúvida, é a família biológica. Mas não é uma idealização. O legislador, entre os quais eu me encontro, naquele momento, fui presidente da comissão especial que analisou e depois fui relatora no plenário da matéria. A proposta do legislativo não era uma proposta baseada em uma idealização de família. Não nos faltou a noção de que a família não é um lugar exclusivamente da proteção. O que o Dr. Malheiros trouxe aqui, da família, onde também podem se estabelecer laços perversos, as circunstâncias da violência, o abuso sexual intrafamiliar, vários tipos de violência, de abandono, negligência que existem no âmbito familiar, não nos passou despercebido à luz da Convenção dos Direitos da Criança e do próprio Estatuto. Mas o que nos foi, Rubens, desafiado é tratarmos a família a partir das necessidades da criança também. A criança pode ser o motivo pelo qual a Seguridade Social, a educação, a saúde, os sistemas de garantias cheguem à família para produzir mudanças importantes na família num sentido protetivo. Desencadear medidas que possam levar ao vínculo da criança com a sua família, através de políticas de humanização do parto, de acolhida da criança no seio familiar, pode ser importantíssimo para a prevenção do abandono que nós estamos aqui debatendo e uma política além da adoção. A política, portanto, a política pública, além da necessidade de adoção, inicia no enfrentamento ao abandono. E perpassa, seguramente, que dentro das instituições não tenhamos o abandono institucional. O que nós percebemos ao longo dos últimos anos é que o sistema de acolhimento institucional que foi pensado no Brasil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como um acolhimento temporário
não permanente, um acolhimento, antes de tudo, excepcional para a vida das crianças e adolescentes que entram à porta de um abrigo, se transformou em uma condição de vida, em uma condição permanente. Em primeiro lugar, porque ao longo de todos estes anos, nós não tivemos um passo fundamental que agora a própria legislação determina e que nós temos que fazer juntos, em contato com a sociedade, que é um plano de caráter individual. A pessoa não ser percebida como parte daquela massa que está dentro da instituição, mas ela ser individualmente percebida. E a existência de um plano dentro de cada instituição, para cada criança, é importantíssimo, porque cada criança tem a sua história e diferenças na possibilidade de retomar os seus vínculos familiares iniciais ou não. Por isso nós trabalhamos com esta lógica hoje. O reordenamento, passarmos de grandes instituições para instituições menores, melhor, enfim, capazes de um atendimento mais específico da necessidade de cada criança, dos seus grupos de irmãos, para que os juízes da infância, o Ministério Público, a comunidade, os titulares dos abrigos possam perceber quem é João, quem é Maria, quem é Pedro, quem são os seus irmãos. E o juiz, de posse deste plano de desabrigamento, possa inicialmente orientar a instituição para que ela mantenha vínculos daquela criança com a sua família biológica. A família biológica não pode ser, pelo fato da criança estar no abrigo, condenada a priori. Ela tem que ser buscada. Porque se naquele momento inicial, a criança de uma mãe usuária do crack não pôde ser mantida por ela, e se o próprio Poder Judiciário tomou a decisão de que não havia condições naquela mãe de estar com a sua criança porque oferecia um risco à sua criança, ou uma criança que foi retirada do seio de uma família por motivo de proteção, porque ali existia a situação do abuso, da violência sexual, mas depois o agente abusador foi afastado da família, foi tratado, tomara, porque constituirá ele também novas famílias, novas relações, e nós sabemos que o enfrentamento e a gênese da violência sexual não se enfrenta apenas no acolhimento ou na proteção daqueles que possam estar sujeitos a essa violência, mas no enfrentamento da origem da violência que está no agente abusador, não apenas na sua responsabilização criminal, mas no seu tratamento, no seu atendimento, seja dentro do sistema prisional, seja dentro, enfim, de programas de saúde mental, que hoje não existem no sistema prisional e que nos preocupam tanto. Eu quero dizer a vocês que a criança nos possibilita olharmos o todo, um olhar sobre o todo, sobre o seu universo. E aí, a lei nos dá pistas de como podemos trabalhar. Agora, nós precisamos efetivamente, não apenas com essa legislação, mas no todo, trabalhar no sistema de garantia. A Secretaria de Direitos Humanos, ela está hoje com a responsabilidade, eu estou presidindo lá o CONANDA, com a sociedade civil muito atenta, de levarmos adiante não apenas o Plano Nacional sobre Direito à Convivência Familiar e Comunitária, mas nós nos demos conta que nós temos 7 grandes planos nacionais sobre direitos da criança e do adolescente. E quem tem 7 grandes planos, muitas vezes tem esses planos conhecidos por ninguém. Então, a nossa meta, Rubem, para o próximo período, agora, imediato, é produzirmos um plano decenal. Porque nós estamos juntando todos e debatendo com a sociedade o que nós podemos fazer. Tendo o direito à família como um dos direitos centrais a serem protegidos. E estruturando políticas a partir destes 3 eixos de políticas públicas, saúde, educação e assistência social, e pensando, do nosso ponto de vista como Secretaria de Direitos Humanos,
aquilo que nos cabe, sobretudo. Porque se nós temos um ministério que cuida da educação e que precisa atuar na educação para a proteção dos direitos da criança e do adolescente, nós estamos sempre desdobrando isto, e hoje temos cada vez mais esse entendimento de que a rede educacional deve pensar os direitos da criança. Se temos um sistema de saúde, como a que citei, a partir de uma política como o Rede Cegonha, mas outras políticas de atendimento aos usuários de crack e outras drogas, se temos o Bolsa Família, se temos hoje o desafio de atuarmos com crianças e adolescentes que estão nas ruas, através de um CRAS específico, voltado a crianças e adolescentes que estão nas ruas, que a presidenta Dilma lançou como programa agora no Brasil Sem Miséria. Quando a presidenta Dilma chamou a atenção para o Busca Ativa, ela está nos chamando a atenção para esta população que não nos procura para ser atendido nos sistemas de proteção, mas que é capaz, dentro de um conselho tutelar, de quebrar tudo diante daquilo que não conhece, dos limites das paredes que estão ali. Este é o nosso público do Busca Ativa. Se nós não entendermos o quebrar tudo como um pedido de ajuda das crianças e adolescentes, não apenas dessas meninas, mas de, por favor, me contenha diante daquilo que eu não consigo me conter, me apoie. Quantas vezes nós mesmos, nos abrigos, eu fico me lembrando da minha condição como professora na periferia de Porto Alegre e dos alunos com a linguagem dos seus corpos, os meninos nos momentos do recreio, principalmente os meninos, mas as meninas também ao longo dos últimos anos, procurando dizer o que sentiam a partir da agressividade, um batendo no outro sem limite. E o quanto era importante, ainda que eles já fossem grandes, que fossem fortes, que eles pudessem sentir uma atitude respeitosa, mas firme, de contenção, para que não se machucassem, não se batessem, não empurrassem uns aos outros. E a gente saía daquela sala de aula, no final de uma manhã, com a dor no corpo, no nosso corpo, que era a dor deles, sentida por nós, porque tinha sido importante conter aquele menino, aquela menina, e não era uma contenção policial, era a contenção possível para nós, como professoras, como professores, ali, depois de uma briga no recreio pela bola, ou de uma desavença de comunidade que se fez sentir também dentro da sala de aula, ou no momento da saída ou da chegada. E isso continua acontecendo. Mas nós temos que nos preparar melhor para isto. Não apenas para uma contenção que é física e ainda mais desafiadora diante do crack, de uma força que não tem tamanho, motivada pela inexistência de limite que a própria droga oferece, mas perceber que nós temos que fazer, que nós precisamos agir. E aí, eu estive visitando no Rio, as unidades, talvez improvisadas em uma parte, para internação das crianças. Ali, considero muito interessante, senhor procurador, senhor desembargador, meu querido Rubens Naves, que a medida da Prefeitura do Rio de Janeiro não tenha sido tomada sem apoio e uma retaguarda no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque a solicitação do Ministério Público do Rio foi com uma medida protetiva. A internação é medida protetiva naquele caso. Protetiva de quem ou do quê? Protetiva da droga, protetiva da cracolândia, protetiva da condição em que as meninas estão trocando corpo, e os meninos também, pela pedra, são exploradas sexualmente, e a moeda é a droga. Protetiva porque
não há vida naquela condição. Considero que foi muito bem determinada a medida de proteção com base no ECA, pelo Poder Judiciário do Rio de Janeiro, solicitado pelo Ministério Público daquela capital. O que nós observamos na capacidade do Poder Executivo de levar adiante a medida protetiva é uma série de problemas, é verdade, na execução da medida. Há uma série de problemas na execução da medida por parte do Poder Executivo, que ao ir aos locais, identificamos. Mas isto fere que tenha sido tomada essa medida? Sinceramente, pensando em não sermos negligentes com as crianças e adolescentes, pensando nos direitos humanos das crianças e adolescentes, no interesse superior da criança, que é o que deve nos mover, não vejo como acreditar que nos mocós, na escuridão dos cantos do centro da cidade do Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Porto Alegre, elas pudessem estar melhor e protegidas nos seus direitos do que estão dentro daquelas unidades. A nossa presença ali, com os ativistas da área da infância, procura orientar a política para que ela melhore. E nós encontramos terreno fértil nesse sentido. Encontramos a necessidade de que a referência para o atendimento da drogadição seja o Sistema Único de Saúde, sejam servidores públicos naquela situação da Prefeitura do Rio de Janeiro e não contratados emergencialmente, tenham condição de pensar o acolhimento a partir das necessidades de saúde, problematizando novas formas de drogadição que existem nas instituições totais, nas instituições fechadas, onde, para livrar a criança do crack, se propõe uma série de outras drogas que devem ser questionadas. Portanto, essas instituições têm que ter a transparência de um olhar da área de saúde mental, importantíssima. Agora, nós devemos prevenir estas questões, porque estes são os chamados, entre aspas, inadotáveis. Quando eles vão para as instituições, eles são chamados também de inadotáveis. Qual é o motivo pelos quais eles estão nas ruas? Se não o abuso sexual intrafamiliar, o álcool e a droga dentro das suas próprias famílias, a violência no ambiente familiar. E quando eles estão em um abrigo, quando eles entram à porta de um abrigo, e aí a necessidade de que os programas de acolhimento possam ser reordenados com o atendimento diferenciado às condições de precariedade, de vulnerabilidade do ponto de vista da drogadição e da saúde mental dessas crianças e adolescentes. Porque não é possível que os programas de acolhimento tenham um entra e sai sem limites. É impossível para alguém que já está há 3, 4 anos em um abrigo, que vive ali, que tem a expectativa de ter uma família substituta, viver em um espaço onde, a cada dia, a cada noite, no seu quarto, entra uma nova criança ou um novo adolescente, se for o caso, que foi ali determinado que seja acolhido e que vem com outro histórico, ou com o histórico que essa criança ou adolescente tinha no início, quando ele foi levado para ali. O histórico da droga, o histórico do álcool. Nós não podemos ter instituições com esta instabilidade. O reordenamento institucional, se a nossa meta é vivermos em família, nós não devemos perder de vista que viver com dignidade em instituições também deve ser uma responsabilidade do próprio Estado. Eu não quero me estender, Rubens, mas o reordenamento das instituições deve prever que as crianças que não estão tendo o caminho de uma família como uma perspectiva mais imediata, vivam nessas instituições com pleno respeito.
Isso significa que o reordenamento deve prever que crianças que sejam levadas a essas instituições já estejam em condições mais adequadas desta convivência com os demais que ali estão. Porque cabe ao Estado, ao poder público, assegurar o direito de viver com dignidade na instituição para aqueles que não estão no âmbito das famílias. A instituição não pode ser uma eterna e exclusiva espera de uma família idealizada para a criança. A instituição tem que ser um lugar de dignidade humana também, onde existam perspectivas de convivência com a comunidade, de criação de vínculos, seja entre grupos de irmãos biológicos, seja com programas e políticas de apadrinhamento afetivo ou de vivência em comunidade. Hoje eu me preocupo muito com isto. Se, de um lado, nós nos preocupamos que as crianças tenham a possibilidade de uma família, possibilitando que a Lei 12.010, naquilo que ela prevê, de que o Poder Judiciário, com o apoio da sociedade, possa ter cursos, possa ter programas voltados à promoção da política de adoção, inclusive que desestabilize as certezas que as pessoas têm no momento que se inscrevem para o Cadastro Nacional de Adoção, a certeza de que querem a menina branca, de que querem a menina bebê, de que querem, enfim, só uma adoção, de que não aceitam uma criança com, enfim, soro positiva ou uma criança com alguma condição de deficiência. Ainda que nós tenhamos políticas que temos que aprimorar e colocar plenamente em curso para que as pessoas pensem sobre essa sua realidade, nós jamais poderemos intervir e atuar sobre as pessoas dizendo quem é o filho, quem é a filha que elas devem buscar. Enfim, este é um limite para o Estado. É um limite. Nós podemos sensibilizar, podemos demonstrar como as pessoas podem ser felizes em adoções interraciais, em famílias interraciais. Devemos fazer isto, mas nós devemos ter este avanço a partir de uma mudança na perspectiva cultural, porque nós não podemos forçar uma adoção. Nós não podemos constituir uma família a partir da vontade do Estado. É muito importante que as pessoas tenham o protagonismo diante disto. Agora, o que nós devemos constituir, o que nós devemos produzir é que estas instituições possam também ser instituições de proteção de direitos, de garantia, onde se constituam outros tipos de família. Viver em uma instituição pode significar viver em uma família diferente. Essas crianças não precisam estar condenadas à solidão de uma vida. Elas podem estabelecer vínculos com quem cresce com elas, vínculos com seus cuidadores e, especialmente, sobretudo, elas têm que ter vínculos com a comunidade. Elas não podem estar segregadas no ambiente da comunidade. Com isso, eu quero dizer que este é um grande desafio para nós, que cada vez mais nós percebemos a criança na sua amplitude e, sinceramente, os nossos compromissos com a infância do Brasil têm que ser compromissos no âmbito da política pública, no âmbito da política institucional, de como os projetos políticos de nação se movem, mas tem que ser, sobretudo, compromissos éticos. Estes são compromissos éticos. E há uma grande diferença em um país que consiga desenvolver-se e acolher os seus, e um país que continue produzindo o abandono dentro das instituições. Institucionalizar uma criança não pode jamais significar esquecê-la. Ela tem um direito. E esse primeiro, entre os primeiros direitos, é o que a legislação lhe assegura, ela não se transformar em um número dentro da instituição. Ela tem que ser uma pessoa para ter os seus direitos assegurados. E nós trabalhamos com este sentido, com estes objetivos. Não descansaremos, eu acredito, nós todos, não é, Rubens? Enquanto não encontrarmos estes caminhos. E muitas vezes eu sou desafiada também, mas por que se prioriza a infância? Hoje, nos direitos humanos no Brasil e na Secretaria de Direitos Humanos, não há uma oposição entre uma causa e outra. Mas, sem dúvida, se há um elemento
que, ao concluir essa etapa em que estou na secretaria, eu acredito que eu não posso ter deixado de responder, é o pressuposto ético que o Estado brasileiro e que a sociedade tem, e que eu, pessoalmente, também tenho com as crianças brasileiras. Acho que nós devemos fazer isso juntos, porque sozinhos, nenhum de nós, nenhuma instituição e nenhuma pessoa dará conta, mas eu tenho certeza que a nação brasileira pode mudar a realidade das crianças do Brasil, e esse deve ser o que nós vamos perseguir, sobretudo a cada dia, neste atual período. Muito obrigada.